Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos de Ávila, professor de Direito Administrativo e Direito Regimental. Estou aqui hoje exclusivamente para falarmos da Lei de Improbidade Administrativa. Como pode ver, Lei 8429 de 92. Lei extremamente cobrada nos concursos públicos. Também para você que é estudante de Direito, é uma lei que com certeza você tem que saber, porque é uma lei cobrada no Direito Administrativo, de suma importância, que trata basicamente do processo de improbidade, tanto do servidor público quanto daquele que, induza o servidor a uma prática desleal, desonesta. Pois bem, a partir desse momento começaremos falando das considerações iniciais, daquilo que é trago pela própria Constituição Federal e daqueles pontozinhos importantes externos que traremos de fora para introduzir melhor a lei. Então, vamos passar a seguir a falar do nosso primeiro slide, nas nossas primeiras considerações iniciais. Então, indo para a tela aí para você poder acompanhar. Considerações iniciais. Pois bem, a Lei de Improbidade Administrativa está prevista no artigo 37, parágrafo 4º da CF, em que pese, lá no artigo 37, parágrafo 4º, diz: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento erário, na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Pois bem, como nos foi trago no artigo 37, parágrafo 4º, então teremos como formas de consideração, de considerar ali, de reter do servidor ou daquele que importe a improbidade administrativa como pena, como penalização, teremos a suspensão dos direitos políticos, perfeito? A perda da função ou do cargo público, sendo função comissionada ou não, sendo um cargo efetivo ou não, pode ser um cargo comissionado. Também teremos o ressarcimento erário, que é a devolução daquilo que o erário perdeu, daquilo que os cofres públicos deixaram de perceber devido à atuação deste servidor ou desse terceiro. E, por fim, teremos a indisponibilidade dos bens. Pois bem, como consideração inicial, já podemos dizer que como pena só temos a suspensão dos direitos políticos, a perda da função ou cargo público e o ressarcimento erário. Isso aqui é considerado pena. Já a indisponibilidade dos bens não é considerado pena. Ela nós consideramos como medida cautelar. Por quê? A medida cautelar, a via da medida cautelar é assegurar a execução futura da pena. É assegurar com que o Estado possa rever aquilo que deixou de ganhar, aquilo que ele perdeu, por assim dizer. Ok? Então vamos voltar aqui para mim. De forma mais simples, mais fácil, podemos analisar o seguinte. Temos a suspensão dos direitos políticos, a perda da função do cargo público e o ressarcimento erário. Todos esses três aqui são considerados pena, perfeito? Já a indisponibilidade dos bens públicos, ou dos bens do terceiro, dos bens particulares, é uma medida cautelar. Qual o interesse dela? Você faz o quê? Solicita ao judiciário que indisponibilize os bens do sujeito. Para quê? Para que futuramente, no fim da ação, o Estado possa reaver aquele dinheiro que foi perdido, aquele dinheiro que foi desviado. Como exemplo, peguemos aí um servidor que desvia 1 milhão de uma obra. Tá? Estamos fazendo uma obra de 590 milhões, tá? Uma obra numa rodovia gigante. E com isso, em meio aos contratos, com a facilitação de algumas empresas, ele consegue levar ali 1 milhão. Ok? Esse 1 milhão vai para o patrimônio particular dele. Compra de carro, casa, dinheiro na conta, compra de joias. E aí o que o judiciário geralmente faz? Indisponibiliza os bens daquele sujeito para que no fim da ação, tá, o Estado possa pegar de volta. Com a indisponibilidade dos bens, essa pessoa não vai poder alienar o bem, ela não vai poder vender, não vai poder trocar, passar para frente. Aquele bem está ali retido, indisponível, não tem a condição dele passar para frente, ok? Então, basicamente, quando falarmos em lei, e isso já caiu em prova, já foi apontamento de prova, tá? A suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo público e o ressarcimento erário são penas. Já a indisponibilidade dos bens temos como medida cautelar, ok? Então, primeiro ponto, tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Este textozinho
escrito no artigo 37, parágrafo 4º, também é o mesmo que está ali inserido no artigo 1º da Lei 8429, sem dificuldade nenhuma. Ela faz as considerações de quem é servidor e quem não é, né? O terceiro também que vem, às vezes, ajudar o servidor a falar, não, vamos lá, o que você acha? Vai dar certo, né? Ajuda aí essa empresa, vamos tirar uma grana e depois leva um por fora, ok? Então, tanto o servidor, efetivo ou não, comissionado ou não, ou a pessoa terceira, aquele amigo, colega, ou uma pessoa que venha para subornar este servidor, tá? Pode responder diretamente por improbidade administrativa. Ponto bastante importante e interessante dessa lei é que ela foi instituída e assinada pelo nosso ex-presidente, né, Collor. E ele foi um dos primeiros a responder na lei de improbidade administrativa. Veja que coisa bacana. Então, basicamente, essa lei tem um cunho civil, ela não tem um cunho penal. É tanto que nos primeiros artigos a gente percebe nitidamente que ela fala que ali é resguardado, né, a pena penal, que é resguardado a via e a ação penal sem problema nenhum.